Na aula 2, nós iremos trabalhar a análise conjuntural dessas bases ideológicas. Nós vamos revisitar quais os vieses ideológicos existentes para termos o balizamento da conjuntura que se processou essa análise do sistema de terceirização. Então, bora lá. É fundamental que a gente entenda o conceito de liberalismo. Liberalismo. O que é um liberal? O que é uma análise liberal? Ela pode ser uma liberdade ou liberal econômico ou um liberal político. Né? A gente tem aqui no Brasil um presidente que é liberal. Né? E o que é o liberal? Defesa da liberdade e direitos individuais. Não há reconhecimento de direitos coletivos. Liberdade de religião, reunião e imprensa. Baixa ou nenhuma intervenção estatal. O que é estatal? Vem de Estado. Ou seja, é o conceito de Estado mínimo que nós iremos trabalhar lá na frente. Igualdade de direitos para todos. Seria uma espécie de sufrágio, né? Meritocracia. Tudo deve ser conquistado por esforço próprio. Direito de propriedade privada. Não há obrigação de objetivos sociais para a sociedade privada. Isso aqui é bem interessante em nível ideológico, filosófico. Livre mercado, funcionando de acordo com a lei da oferta e da demanda. Então você pode ver que o liberalismo ele é uma corrente ideológica de pensamento que é muito atrativa, né? Ela é muito atraente quando nós lemos, e isso, em linhas gerais, pode nos impulsionar a concordar com a linha de pensamento de raciocínio liberal. Por outro lado, quando ele sofre modificações, quando ele, na prática, ele não retrata de modo fidedigno ao seu viés ideológico, ele pode servir de atuar como um instrumento repressor à própria sociedade. Aliás, não só o liberalismo, como outros vieses, né, ideológicos. Há uma grande confusão entre o que é liberal e o que é neoliberal. E o que seria o neoliberalismo? Seria algo oposto ao liberalismo? Na verdade, não. Poderíamos atuar como um complemento, né? Como algo que vem a crescer. Então, o neoliberalismo seria economia guiada pelas forças do mercado para garantir um bom crescimento econômico e o desenvolvimento social de uma nação. Circulação de livre capital estrangeiro. Privatização de empresas estatais. Olha que interessante. Já começa a fazer sentido a questão da globalização e a questão da terceirização. Você, quando já começa a ler o neoliberalismo, seu liberalismo, o neoliberalismo, você já começa a interagir com o conceito de terceirização. Aí você começa a entender, rapaz, da onde veio a terceirização? Abertura para a entrada de empresas multinacionais. Olha que interessante. Implementação de medidas contra o protecionismo econômico. Isso não é uma verdade em nenhum país do mundo. Redução dos tributos cobrados para os indivíduos, mas principalmente para grandes empresas. Né? É algo também muito discutido essa análise. Mas o que eu posso dizer? Que o liberalismo mais, vamos dizer assim, o neoliberalismo, ele atua como a base de sustentação para o conceito de globalização. E o que seria globalização que a gente vive hoje em dia? A globalização é um processo de aprofundamento das relações econômicas, sociais, culturais e políticas entre os povos espalhados pelo mundo, ou seja, a queda de todas as barreiras, a queda de todas as dificuldades de comunicação. Hoje a gente está trabalhando já com o conceito de internet 5G e o conceito de indústria 4.0.
Então, isso é extremamente assustador acontecer um evento num outro lado do mundo e de forma real time, ao mesmo tempo você sabe o que está acontecendo com vídeo, com análises, com tudo. É incrível. Está caracterizada pela ausência ou diminuição de barreiras econômicas e migratórias entre os países. Você tem Mercosul, você tem Comunidade Europeia, teve o Brexit agora, né? Você tem a NAFTA, você tem alguns acordos entre países que tendem a se beneficiar, né, mutuamente, como forma de fortalecer esses núcleos. Para tanto, você tem uma definição de um conceito de Estado. O Estado corresponde ao conjunto de instituições no campo político e administrativo que organiza o espaço de um povo ou nação. Para o Estado existir, é necessário que ele possua seu próprio território e que exerça sobre este sua cidadania. Algo muito retórico isso aqui também. Ou seja, o Estado deve ser a autoridade máxima na área a ele correspondente. Então, no Estado, a gente tem a ideia de algo muito macro, de algo muito grande. E nem sempre algo muito macro, muito grande, consegue dar atenção nos mínimos detalhes. Baseado nessa análise que é um pouco precária, de você atender a todos os segmentos presentes na sua nação quanto a Estado, tem-se o conceito que há a definição de diminuir essa análise do Estado para um Estado mínimo e que a iniciativa privada comece a prestar serviço de forma a corroborar, a colaborar com o atendimento das necessidades dessa nação. Aí você tem dois ícones do processo de globalização que são conhecidos assim como umas bases também da globalização. Chama-se Margaret Thatcher, da Grã-Bretanha, e o Ronald Reagan, né, que era presidente dos Estados Unidos. Essas figuras foram responsáveis por políticas austeras em seus respectivos países com o intuito de tirá-los de recessão econômica, diminuindo o tamanho do Estado e automaticamente indo de encontro aos interesses da população. O que seria diminuir o tamanho do Estado? É a representação do Estado provendo as necessidades, o assistencialismo da população. No Brasil, agora, atualmente, o presidente atual, sem querer fazer nenhuma crítica, ele se elegeu com uma política liberal ou neoliberal, só que no meio do percurso ele começou a fazer políticas de assistencialismo ao povo como forma de plataforma política. Então, ele fugiu do contexto liberal e está fazendo o oposto do que o conceito liberal fala. Né? Então, essas figuras, Thatcher e Reagan, eles preconizaram a seu tempo uma diminuição dos braços do Estado como forma de sanar as dívidas. Né? Então você tem aqui, ó, a Margaret Thatcher, muito conhecida, era conhecida como a Dama de Ferro. A Margaret Hilda Thatcher, baronesa Thatcher, foi uma política britânica que serviu como primeira-ministra do Reino Unido de 79 a 90. Líder da oposição entre 75 e 79, foi a primeira-ministra com o maior período no cargo durante o século XX e a primeira mulher a ocupá-lo. É interessante que, como é o parlamentarismo na Grã-Bretanha, você tem a rainha, porém a rainha ela não tem uma função política, ela tem uma função mais icônica. Quem toma as decisões nesse país é o primeiro-ministro, ou a primeira-ministra nesse caso, que era a Margaret Thatcher. Tem até um filme dela, muito interessante. Você tem aqui, ó, o Reagan, foi o presidente número 40, né? Ronald Wilson Reagan foi o ator e político norte-americano. Interessante que ele era um político, ele era um ator de filme americano, né? Governador da Califórnia, nascido e criado em pequena cidade de Illinois, formou-se em economia e sociologia na Eureka College e em seguida trabalhou como radialista esportivo. Reagan também se destaca pela diminuição dos braços do Estado e ele preconizou o início do processo de globalização mais acentuado no mundo. Então é muito interessante de analisar isso.
temos aqui o conceito de definição de Estado mínimo. E o que seria esse Estado mínimo? Estado mínimo nada mais é do que o atendimento que o papel do Estado na sociedade deve ser o mínimo possível para que o Estado consiga entregar serviços públicos de qualidade para a sociedade com maior eficiência, deixando apenas nas mãos de iniciativas privadas funções consideradas não essenciais. A gente pode ver isso no Brasil, por exemplo. Você tem plano de saúde, você quer associar uma saúde de qualidade, você tem que ter um plano de saúde, ou seja, ele é pago, né? Mesmo que constitucionalmente você tenha acesso à saúde, mas você sabe como é a questão de saúde. Aí se você quer uma educação de altíssima qualidade, você tem que pagar. Por quê? Mesmo que constitucionalmente a Constituição te dê direito a uma escola pública, gratuita e de qualidade. Porém, você sabe que não há possibilidade de todos os brasileiros serem atendidos por esse modelo. Então, esse é o conceito de Estado mínimo. Você diminui os braços do Estado e você possibilita a iniciativa privada entrar em segmentos que possam prestar serviço à sociedade. Olha o conceito de terceirização. Só que esse Estado mínimo recebe muitas críticas, né? Para o filósofo e ex-professor da Universidade de Harvard, Robert Nozick, né, o Estado mínimo era minhas conclusões principais sobre o Estado são que o Estado mínimo, limitado às estreitas funções de proteção contra a violência, roubo e fraude, ao cumprimento de contratos e etc., se justifica que qualquer Estado mais abrangente violaria o direito das pessoas de não serem obrigadas a fazer certas coisas e, portanto, não se justifica que o Estado mínimo é inspirador, assim como correto. Então, há críticas em relação ao Estado mínimo. Ele não recai a um conceito. Por quê? Há pessoas que não são liberais, que não têm uma corrente de pensamento liberal ou neoliberal. Daí, a gente chama, por exemplo, atualmente no Brasil, de oposição. Eu não vou entrar nessa questão, mas há vieses diferenciados em relação a como vê a ideologia de mundo. Você tem aqui um dos maiores defensores do Estado mínimo, Adam Smith, vocês já devem ter lido, considerado como um dos teóricos do liberalismo econômico mais influente da história. Em sua obra intitulada Riqueza das Nações, definiu 3 intervenções clássicas do Estado que estabelecem o limite de abrangência do mesmo. São elas: financiar através de gastos a força militar para proteger a sociedade contra a invasão estrangeira. Proteger os membros da sociedade contra a injustiça que possa vir ser cometida por outros membros. Manter as instituições e obras públicas que proporcionam vantagens para a sociedade, mas que não oferecem uma possibilidade de lucro que compense a atividade privada. Ou seja, seria uma espécie de capitalismo social. Eu não acredito muito nessa história de capitalismo social. Tenho críticas muito vorazes em relação a isso. O ministro defende amplamente a ideia do Estado mínimo, como podemos observar em entrevista concedida a Reuters, né? É uma agência. A centralização de recursos e poder acaba corrompendo a política e estagnando a economia. É um Estado que interfere em tudo e intervém em tudo, mas é mínimo na entrega e máximo no consumo de recursos. A crítica principal seria: você diminui as ações do Estado com atendimento às necessidades básicas, porém, você entrega setores que são tidos como essenciais e estratégicos dentro dessa nação para grupos, holds, grupos, trusts econômicos de fora. Então, setores estratégicos são altamente desejados por grupos, grandes conglomerados econômicos chamados holds, né, do mundo. Então, você tem aqui um conceito de Estado jurídico. E aqui tem uma figura que vocês podem ver com calma. Então, ele fala a diferença entre povo, território e governo. Então, esse processo ideológico, ele tem uma influência generalizada. Então, você começa a entender como a terceirização ela teve a embriogênese, né? A gênese dela aí. Olha, elementos do Estado: povo, território e soberania. O Brasil diz que é um Estado soberano. Eu não acredito nisso. Nós tivemos o 7 de setembro aí há 2 dias. Não temos muitos motivos para falar de soberania, né, do Estado. Mas isso também não é uma crítica que eu tenha que fazer agora no momento da análise. É mais um viés ideológico. Então temos uma definição aqui também de holding
Grupo empresarial, grupo econômico, conglomerado empresarial, conglomerado industrial, são termos que se referem a um conjunto de empresas que dependem de uma mesma empresa matriz, que é chamada de holding, né? Então, esse processo de terceirização, ele tem muita influência. Esses conglomerados econômicos são os monopólios que ditam o mercado. Um exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola, ela não é, o negócio dela não é em ponto imobiliário, não é logística de distribuição. O negócio da Coca-Cola é refrigerante, mas ela se alia a processos de terceirização para que o produto Coca-Cola seja distribuído mundialmente. Então, outra coisa, não há uma festa que se conheça que não exista Coca-Cola. Conglomerados são muitas vezes grandes multinacionais, sendo uma forma de oligopólio, na qual várias empresas que atuam em um ou mais setores, um exemplo são as grandes corporações que dominam desde a extração de matéria-prima, como o transporte de seu produto já industrializado, ou seja, um truste, foi o que eu disse. Você tem, por exemplo, setores estratégicos, né, da economia, como produção de minérios, como produção de ouro, né, produtos industrializados, que não obedece uma lógica você entregar para outras nações. Comunicações. Então é muito complicado a análise e tem que ter muito cuidado se fazer isso. Então aqui a gente termina esse componente da aula 2.